levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos felizes de poder estar com vocês hoje. Vamos continuar de onde paramos. No último programa, no versículo 31, por favor, John, do capítulo 9 de Atos. Assim, pois, as igrejas em todas a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. A atenção dos judeus agora foi tirada dos crentes e colocada em outras coisas. Por isso a igreja pôde descansar da perseguição por um tempo, e eram edificadas. Sem perseguição, o Senhor edifica a sua casa, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Muitas pessoas foram salvas. A razão aqui, claro, primeiramente foi o Senhor. O campeão de Israel, que mais perseguia a igreja, agora fazia parte da igreja. Ele era um membro da igreja, ele nasceu de novo, foi cheio do Espírito, mas eu acredito que nessa época específica, porque não menciona Paulo aqui, se ele estivesse pregando por lá, eu acredito que ele seria mencionado, mas se ele estivesse na Arábia, não iam mencioná-lo, pois não sabiam aonde ele estava, e por aí vai. Mas quando diz que a igreja teve descanso e paz, eu acho que Paulo seria mencionado se estivesse ministrando nessas igrejas durante aquela época, mas não foi, porque acho que ele não estava lá. Bem, levaram ele para o porto de Cesareia e mandaram ele para Tarso, e ele foi para lá, e de Tarso, então, se seguirmos as passagens bíblicas que vemos, começando em Gálatas capítulo 1, ele passou alguns anos ali em Tarso, e é assim que ele... Mas não acredito que Paulo ficou ali sem fazer nada, à toa por 2 ou 3 anos. Eu não acredito que foi assim. Ele não é uma pessoa assim. Ele devia estar pregando o evangelho de alguma maneira, em algum lugar, nessa época. Eu não acho que ele ficou sentado em uma pedra no deserto por 2 anos, sem ministrar para ninguém. Nesse tempo da Arábia, a impressão que vejo, tanto de Atos quanto de Gálatas, é que houve uma devoção e um estudo maior. Isso eu concordo. Provavelmente, naquela época, ele não devia estar ministrando o mesmo tanto que estava aprendendo, crescendo, desenvolvendo. Tenho certeza, mas não consigo vê-lo sem pregar nada. Pode ter sido também. Não há registro dele ter construído uma igreja em Tarso. Não. Se ele tivesse ficado lá tanto tempo, ele ia ter levantado uma igreja. Acredito que ele ficou lá um tempo, foi embora e depois provavelmente foi para o deserto da Arábia. A questão agora é, aonde fica esse deserto, hein? Eu não lembro de ter estudado isso. Fica ao sul de Gaza, ao sul de... Alguns dizem que foi no Sinai, na península do Sinai, e dizem que ele foi para o Monte Sinai, onde a lei foi dada. Isso é especulação, é claro. A Arábia também incluía o leste. Acho que pode ser qualquer um dos lugares. E temos que olhar para isso e pensar, quem sabe exatamente o que Paulo estava pensando? Pois se ele voltasse para Tarso também ficaria suspeito, porque haviam pessoas que queriam matá-lo. Eles queriam matá-lo, então ele sabia que em Tarso era perigoso. Aí ele foi para a Arábia. Então ele usou esse tempo para se esconder, e o Senhor usou isso para fazê-lo crescer. Depois ele voltou para Tarso, de onde ele era originalmente, e depois que vemos ele sendo procurado por Barnabé. Mas estou olhando para um mapa aqui da Arábia, parece que o deserto ia quase que até ao leste de Antioquia, que não é muito longe de Tarso. Então tem uma grande parte do deserto naquela área.
Certo, muitas pessoas pensam na Arábia Saudita, mas estamos falando de antigamente. Desde o Iraque até a área da Babilônia, sim, exatamente. Então vamos agora continuar o capítulo 9 de Atos. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, a atenção agora é colocada neste apóstolo com razão. Veio também aos santos que habitavam em Lida. Se refere a uma cidade 30 milhas a oeste de Jerusalém. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Obviamente a situação era terrível. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Se refere a Pedro dando a Cristo todo o crédito por esses milagres. Levanta-te e faze a tua cama, como mostra da sua cura milagrosa. E logo se levantou. Ele foi curado instantaneamente. Quero falar disso aqui. Nós acreditamos que Jesus cura até hoje. Ele não cura toda vez que oramos por alguém. Queria que fosse assim, mas não é. Mas ele ainda cura. Eu fui curado quando tinha mais ou menos 10 anos de idade. Tinha uns 10 anos de idade. E eu desmaiava e ficava tonto o tempo inteiro. Meus pais me levaram para vários médicos ali na área onde eu morava, me examinaram para ver se era malária, tudo que você pode imaginar, e eu ficava inconsciente e não encontravam nada errado. Aconteceu a mesma coisa na escola várias vezes, eu ficava inconsciente e eles tinham que ligar para os meus pais me buscarem naquele lugar. Na última vez que aquilo aconteceu, eu lembro do nome do diretor, o Sr. Bateman. Ele falou para minha mãe e para o meu pai assim: se vocês não fizerem algo pelo Jimmy, vamos ter que tirá-lo da escola. Não podemos deixar ele morrer em nossas mãos. Foram as palavras dele. Não podemos deixá-lo morrer em nossas mãos. E durante todo esse tempo, meus pais, o pastor da nossa igreja, o povo da nossa igreja oravam por mim constantemente. Me ungiam com óleo não sei quantas vezes, 10, 12 vezes, orando para que eu fosse curado, e nada, sem efeito algum. Aí, meus pais criam em cura divina, a minha avó também defendia muito a fé, o nosso pastor era um jovem que amava a Deus, acreditava em todas essas coisas, mas eu não recebi cura alguma. Então, pouco depois que o diretor falou para o meu pai e para minha mãe que, se algo não fosse feito, eles iam ter que me tirar da escola, e eu sabia o que estava acontecendo. O diabo estava tentando me matar. Ele sabia que Deus nos usaria para tocar esse mundo para Cristo e estava tentando me matar. E não conseguiam encontrar nada. E claro que a medicina não era tão avançada como hoje em dia. Mesmo assim, não encontraram nada. E neste domingo específico, acho que foi uma semana ou 2 depois que o diretor falou para o meu pai como a situação estava avançada como é agora. Minha mãe e o meu pai levaram os pastores para almoçar depois do culto de domingo, mas tiveram que passar antes e orar para um membro que estava doente e não pôde ir para a igreja naquele dia. Um homem com a sua esposa. Eles moravam em uma casinha muito pequena, em uma região bem pobre. E eu lembro de parar na casa daquele pessoal e foram orar. Acho que foi pelo homem. Eu não lembro direito se foi para o homem ou para a mulher. Então, eu estava ali orando com eles. Como eu disse, eu tinha uns 10 anos de idade. Então, voltei para a sala e fiquei ali brincando, conversando com alguém 1 minuto ou 2. Aí, e o meu pai disse assim para o pastor: Irmão Coleman, ele ainda estava com aquela garrafinha de óleo em suas mãos e já tinha me ungido com óleo não sei quantas vezes. E ele pediu ao irmão Coleman: você pode ungir o Jimmy e orar por ele? E ele já tinha feito aquilo não sei quantas vezes. E ele disse: se ele não for sarado, vamos ter que tirá-lo da escola. Foi o que o meu pai falou. Eu lembro do pastor vindo em minha direção
naquele cômodo, sorrindo, tocando a minha testa com seus dedos, me ungindo com óleo, e todos começamos a orar. Quando de repente aconteceu, foi como se tivesse começado no topo da minha cabeça, do tamanho de uma bola de tênis, e um calor começou a sair dali e desceu nas minhas costas bem devagar, nas minhas costas, e aquele calor se espalhou pelo meu corpo, desceu nas duas pernas, saiu do meu tornozelo, e eu sabia que estava curado. Eu não tinha que perguntar ou pensar. Eu sabia que estava curado. Sim, eu creio em cura. Nunca mais tive aquele problema o resto da minha vida. Fui muito saudável toda a minha vida. Tive um pequeno ataque do coração há 15, 18 anos atrás, mas estou muito bem e dou ao Senhor honra e glória por isso. Eu creio que Jesus Cristo cura os doentes. Ele não cura sempre. Todos já oramos por pessoas que foram curadas e oramos por pessoas que não foram curadas. Nós acreditamos que a oração de fé salvará o doente e o Senhor vai levantá-lo. É o que cremos. E a Bíblia diz que se eles cometeram pecados, então serão perdoados. E eu me lembro, no começo dos anos 60, no fim dos anos 50, quando os grandes cultos de cura divina começaram a vir para a América e para o mundo. E o Doni contou como o grande mover aconteceu na Argentina com o Tommy Hicks, era isso mesmo? Então, vivíamos em uma parte dos Estados Unidos onde não tínhamos grandes cultos. Eles não chegavam lá. Mas então, eu lia sobre eles na antiga revista Voice of Healing, sobre como o Espírito de Deus se movia e as pessoas eram curadas pelo poder de Deus. Não era piada. Você estava com a Catherine Kuhlman, não é? Eu conheci o ministério dela e uma mulher que trabalhou com ela e faleceu, a Ruth Fishman. Meu irmão trabalhou com ela e nós vimos, como você disse, irmão Suega, cura e tudo mais. Temos que ir para o intervalo. Depois do intervalo a gente continua.